o agro, eu vi teve uma notícia hoje no Instagram interessante, o presidente do Itaú BBA falou que o agro foi o principal fato histórico mais importante da economia do Brasil nos últimos 40 anos, enfim. Por uma vocação natural, né, natural e histórica também, é a indústria que sustenta o Brasil, vamos dizer. Mas ocorre que durante muito tempo, e ainda ocorre nos dias de hoje, as propriedades rurais elas foram tocadas de uma maneira, vamos dizer, meio que arcaica, para não dizer extrativista. Entendeu? Um exemplo da pecuária que ainda acontece em muitos lugares até hoje. E por mais que eu tenha trabalhado em grandes empresas, né, que tem todo um sistema de gestão, tem sistema de informações, a gente percebe que não só as grandes empresas, mas também aqueles produtores pequenos, inclusive aqui na região a gente tem o modelo de latifúndio aqui, na latifúndio, os módulos rurais aqui são propriedades médias, né? A gente percebe que esse pessoal não tem engajamento tão grande na gestão. Mas por que seria interessante você ter a gestão? Porque é da onde você vai ter o seu balizador. Imagine que você está fazendo uma viagem, sei lá, para a sua cidade lá em Santa Catarina, e você está rodando no carro sem um odômetro ou sem um velocímetro. Como você sabe onde você tem que frear? Ou a hora que você tem que acelerar, entendeu? Então a gestão ela permite isso, você saber a quantas anda o seu negócio. E nada impede que um produtor que seja pequeno, ele não tenha ter gestão. Ele pode sim ter gestão. Tá, me dá um exemplo. Por exemplo, eu tive uma visita, inclusive com o tio do Felipe, na fazenda deles, e nós passamos na fazenda do Dr. Plínio. Sim. E lá a gente ficou, tomou um café, Plínio Moura, isso. Que é um exemplo também de gestão, não só de gestão, mas também de, vamos dizer, de emprego de tecnologia na produção. E a gente estava trocando ideia, a esposa do Dr. Plínio falou assim, eu tenho aqui meus caderninhos, eu registro tudo. Quais são os brincos, quanto pesou cada bezerro, então assim, isso aí é gestão, entendeu? Como eu te disse, às vezes numa empresa grande, a gente fica até brincando, né, Rubens? Eu só vou usar se tiver, só antes de fazer gestão, se tiver SAP e tudo mais. Tudo bem, é uma empresa muito grande, ela tem condição de ter um sistema de gerenciar. Um SAP custa, sei lá, R$200 mil uma implantação de SAP, mais manutenção. Às vezes não é viável para um negócio pequeno. Mas se o cara tiver o registro de que ele produziu, de que ele gastou, para a gente chegar e conseguir fazer um balanço daquilo, se aquilo está, vamos dizer, dando o retorno financeiro para o dono daquele negócio, já é um caminho, né? Não é coisa, vamos dizer, de necessariamente tem que ser sofisticado, com sistema, com planilhas, com isso, com aquilo, entendeu? Então, o feijão com arroz, que é o que o Rubens mais gosta de falar, né? Atende, assim. E por que é importante? Uma cadernetinha do cara que ele guarda no telhado? Isso é gestão. Isso é gestão. Entendeu? Às vezes, por exemplo, porque o registro existe. O mais importante é o registro. Ele registrou em papel, né? Registrou no sistema. Mas estando registrado, eu consigo transformar isso num registro de planilha ou num sistema e trabalhar essa informação. Porque como consultor, quando você chega na empresa, a primeira coisa que você vai fazer é debruçar sobre os demonstrativos financeiros. Você vai no médico, o médico te pede, deixa eu ver seu exame. Através do exame de sangue, ele vai verificar se você tem colesterol, se você tem qualquer problema, né, de saúde. E a gente, como consultor, o primeiro demonstrativo que a gente tem para poder tomar qualquer iniciativa ou identificar, fazer um diagnóstico onde tem algum problema ou oportunidade, né, de melhorar a performance financeira da empresa é via DRE. No DRE você vai saber se a empresa está faturando aquém do que ela poderia faturar. O que é DRE? Se os custos... Fala pra gente. DRE é um demonstrativo contábil, né? Chama demonstrativo do resultado do exercício. Fazendo uma analogia aqui, as pessoas que trabalham, por exemplo, como CLT, no final do mês eles têm um Prolabore. Prolabore não, tem o contra-cheque. Então, no contra-cheque, vem lá o que você auferiu de salário, tem os descontos de INSS, imposto de renda e qualquer outro desconto e você tem um líquido. Então, fazendo analogia, o DRE seria, vamos dizer, o contra-cheque de uma empresa. Então, assim, eu não preciso ter ele formatado da maneira correta como como é padronizado no mercado financeiro, né? Porque no mercado financeiro, as empresas de capital aberto, você tem que seguir um esqueletozinho lá de DRE, porque você confronta várias empresas para tomar decisão, saber qual é a empresa que vale mais ou menos, enfim.
fazer o valuation que a gente fala. Mas se a pessoa tiver o registro, igual o Rubens falou, no cadernetinho de papel, de quais os animais que ele vendeu naquele ano, de qual peso esses animais, saíram, qual foi o preço praticado, opa, eu já tenho a linha da receita, quanto que ele gastou de sal mineral, ou que ele pagou de uma mão de obra de um peão, ou um serviço de frete que ele teve. Quando eu pego tudo isso aí e jogo na planilha, eu consigo gerar para ele DRE e informar para ele a quantas anda a performance financeira desse negócio dele. E por que a gente fala financeiro? Porque assim, empresa que não lucra, eventualmente morre. Estava até essa semana no Instagram, né, um print, ficou bem difundido nas redes sociais, de uma frase da Lígia Pimentel. A Lígia Pimentel é uma autoridade nesse mercado de carne bovina, e ela colocou a frase assim: a fazenda só tem 3 destinos, ou ela quebrar, ou ela ser herdada, ou ela ser vendida. Então assim, se uma empresa ela tem prejuízo de forma recorrente, o dono desse negócio ele tem que fazer aporte, ele tem que tirar dinheiro de algum outro negócio para poder fazer aporte, para se deixar esse negócio não fechar, e eventualmente ela vai quebrar. Ou então, se ela for lucrativa, você pode vender, ou se você vai ou passar para transmitir para os seus descendentes, e ela vai continuar crescendo, comprando outras empresas, né, investindo em outros negócios, que é o que é mais comum. Sabe que o Brasil ele tem um nível de poupança baixo, e a gente depende muito de poupança estrangeira, tanto que quando o grau de risco aumenta, o dólar sobe porque sai muito investidor, enfim. O que eu li a respeito é que muitos dos fundos, né, de investimento estrangeiro que entram no Brasil, eles já estão, depois desse encontro que teve do G20, eles já estão colocando em suas políticas essas exigências ambientais no uso desse dinheiro que eles estão disponibilizando no mercado de capitais, vamos dizer. Então, possivelmente se deve ser, vamos dizer, já efeitos desse tipo de política. Estava falando antes do controle financeiro, enfim. Foi bom você ter falado daqui da região, porque assim, ocorre muito também, Danilo, de as pessoas que têm um outro negócio, por exemplo, aqui na região, médico ou dentista, enfim, ele tem uma renda, vamos dizer, interessante na outra atividade que ele desenvolve, e aquela terra foi herdada, na verdade, né? E como aqui é a região, que o Rubens falou, o preço da terra é barato, a gente tem muita limitação do ponto de vista da chuva, né? O Felipe Moura até frisou isso aqui. Então, as terras aqui, elas foram vamos dizer, ficando no estado mais de patrimônio, vamos dizer, especulação imobiliária. O cara coloca, sei lá, uma cabeça de gado, sei lá, talvez por medo de não ser invadida, para não dizer por INCA que é improdutiva, entendeu? Mas ela não tem a finalidade, vamos dizer, deliberada de chegar assim, não, assim, isso aqui é uma propriedade de produzir carne, ou que seja leite, entendeu? Mas eventualmente, mesmo sendo, vamos dizer, hobby, ou, sei lá, uma herança que a pessoa tem, acontece de ele querer colocar mais gado, ou, sei lá, fazer de forma rudimentar essa atividade agrícola, e incorre no que o Rubens falou, ele começa a ter prejuízo, e aí o que acontece? Começa a dar pau no negócio dele principal, porque ele vai ter que fazer caixa do negócio principal para poder não deixar a terra, vamos dizer, quebrar, ou, entendeu? Fazer face às necessidades daquele empreendimento. E assim, uma coisa que eu acho que é o grande potencial daqui da região, né, que a gente falou que iria falar sobre isso, é justamente o custo da terra, que é barato. Você imagina você tirar 70 sacos de soja, que é o que aconteceu na propriedade lá da Ouro Branco, eu fui lá com o Jabs, numa terra que custa 10% do valor de uma terra de Luiz Eduardo. Sem contar que aqui o custo de produção possivelmente deve ser menor, né, Rubens? Porque o solo aqui tem mais argila, enfim. Lá Luiz Eduardo você tem que colocar tudo no solo, né? Enfim. E esses caras estão fazendo, que é o que eu te falei. Apesar do Estado, quem está na frente é sempre o empresário. Esses caras estão na vanguarda e estão abrindo a área. Rubens tem uma propriedade super produtiva, financeiramente falando. Se você puxar, ele tem a gestão, né? Você puxa lá e fala assim, não, eu ganho dinheiro com agronegócio aqui no Sertão Produtivo. Tem Dr. Plínio, que está desmamando bezerro, falou no grupo lá, desmamando bezerro 250 quilos com 6 meses, entendeu? Tudo no Sertão Produtivo, apesar da limitação da chuva, que acho que é 600 milímetros anual, né?
800 milímetros. Então, assim, eu acho que tem um potencial muito grande se as pessoas quiserem investir, né, colocar grana, mas com gestão. Porque quando você coloca mais dinheiro, obviamente, você precisa ter controle. Porque se você não tiver controle, né, que a gente estava falando com o Rubens aqui do algodão, se você não tiver controle e você não alcançar aquele patamar de produtividade, né, ou você gastar mais do que você deveria gastar, você vai ter prejuízo. Então você está perdendo dinheiro, né? Você está ficando mais pobre, vamos dizer. Então, a primeira preocupação é essa. O que minha propriedade está deixando na mesa, de grana ou não, né? Eu lembro que o Felipe Moura falou que você pega a propriedade aqui, o cara tem empatado aí 3, 5 milhões no mínimo, só de terra nua, sem falar benefeitoria, mais animais lá e tudo mais. É muita grana. Hoje a renda fixa está rendendo 1% limpo. Se o cara coloca 5 milhões na renda fixa, ele tem todo mês rentabilidade e caixa 50 pau. A propriedade dele dá 50 pau para ele. Assim, quando você vai fazer um projeto desse, como o Rubens falou, você tem que ver não só a viabilidade. A viabilidade econômica, ela é função do levantamento técnico. Então, assim, você vai ter um agrônomo, um zootecnista para te acompanhar. Você fala assim, eu tenho uma propriedade que eu herdei do meu pai aqui no Vale do Iuiú, no Sertão Produtivo. O que eu posso explorar agrônomo zootecnista? O agrônomo zootecnista, você pode fazer bovinocultura de corte, você pode produzir leite, você pode produzir algodão irrigado, você pode produzir soja sequeiro, tem gente que está produzindo soja sequeiro. E aí, cada uma dessas atividades, elas vão ter um pacote tecnológico. Soja, você faz preparo de solo, joga adubo, cola, enfim. Todas essas operações, você faz uma orçamentação, coloca no fluxo de caixa e vê o que seria, vamos dizer, faz uma projeção de preço futuro, né? Você trava preço. E o que seria a rentabilidade da soja, ver também o risco, o retorno, se a soja às vezes é muito arriscada, sequeira aqui, ou do leite, enfim, qualquer uma dessas atividades, aí você faz um projeto de investimento, e você escolhe, obviamente, aquele que tem a melhor relação risco-retorno e implanta o projeto. Sim. Se for com capital de banco ou próprio, enfim. Beleza, implantado o projeto, ou vamos colocar de outra forma, por mais que você não implantou, você herdou de seu pai uma empresa que está rodando lá, né? Como que eu controlo esse meu negócio aqui? Vou dar um exemplo de confinamento, que é o que eu tenho mais expertise. Você pega um confinamento igual eu faço orçamento, aí no caso a gente chama orçamento. É igual você com sua esposa tem um orçamento familiar. Eu ganho R$1.000 todo mês e pretendo gastar R$100 com aluguel, R$100 com supermercado, enfim. E aí você vai... Não daria não, se ganhar. Tô dando exemplo. Aí eu vou poupar 100 porque eu vou, daqui 10 anos, daqui 20 anos eu quero ter minha aposentadoria própria, né? Vou fazer minha aposentadoria privada, enfim. Se você tem um negócio já rodando, você faz um orçamento empresarial. Por exemplo, da última empresa que eu passei, a gente abatia 45 mil cabeças ano. E aí você senta com o dono da empresa, primeiro você senta com o dono, que ele é o CEO e também é o acionista do negócio. Ele é o alto comando da gestão e ao mesmo tempo o dono do negócio. Aí ele vai traçar as estratégias dele. Eu falo assim, eu quero terminar tantos animais neste ano. Senta com o pessoal da nutrição, que são os zootecnistas, que cuidam da parte da alimentação. Senta com o pessoal da sanidade. Senta com o pessoal dos suprimentos. Senta com o pessoal da originação, que vai trazer o gado. Senta com o pessoal do financeiro, que vai fazer as travas. Enfim, você tem que sentar. É uma coxa de retalhos. E aí, você vai pegar todo esse volume de informação. A gente vai gastar aí 3 meses e vai gerar análogo a um fluxo de caixa, mas depois um fluxo de caixa, mas primeiro a gente gera um DRE projetado. Lembra do DRE que eu falei? Você vai fazer um DRE projetado e fala assim, a gente vai terminar 45 mil animais, a curva, né? Porque confinamento geralmente você começa no início do ano com poucos animais, porque é um período chuvoso, a capacidade é diluída, né? Você coloca menos animais no curral. E você tem uma curva para o final do ano, onde você tem melhores preços, né? E onde os confinamentos aumentam a lotação. Enfim, você faz essa curva, pesquisa o que seriam os prováveis preços futuros, e aí você tem a linha de receita. Tá, mas para eu terminar esse tanto de animais, qual que seria a necessidade que eu teria de alimento? De milho, de silagem, de qualquer outro volumoso, de diesel, de gente. Você vai fazer todo o levantamento de toda a operação necessária para terminar esses animais. Tá, mas quais são os animais que serão terminados? Quanto vai ser de Nelore, anelorado, cruzamento industrial, leiteiro,
essas categorias. E isso aí eu sento com o cara da originação e a gente desenha a curva, e isso aí vai virar meta operacional do gerente de originação. Então, assim, esses animais aqui que eu coloquei que poder gerar essa linha da receita, vai virar meta também para o cara do abate. A gente fala que, por exemplo, a gente vai vender 45 mil animais de, sei lá, 20 arrobas, um exemplo, né? Vai dar tantos arrobas no final do ano, vezes o preço projetado, vai dar uma receita de tanto. Essa meta de ter animais de 20 arrobas com rendimento de 55%, 56% de carcaça é do cara gerente do abate. E aí é o seguinte, você coloca toda a organização como se fosse uma orquestra, cada um no seu instrumento ali, e coloca todo mundo para poder sair a música. A música o que é? Que é o acionista, né? No final do ano, ele tem aquela rentabilidade projetada que nós traçamos lá no ano anterior. Então, se a gente está em junho de 2023, é mais ou menos essa época que a gente começa a fazer o orçamento de 2024. Porque em setembro já larga o orçamento 24, que é quando começa a entrar os animais que irão morrer no D1 de janeiro, no início de janeiro, entendeu? Então, o orçamento de 24 já começa em 23. E, enfim, tudo isso é feito por unidade gerencial, originação, suprimentos, nutrição e por meses do ano. E aí chega no primeiro mês, em janeiro. Beleza, eu tinha uma meta de vender tantos animais a tal peso, com tal preço, com tal custo e me deixar tanto de lucro. Ah não, vender os animais, saiu a quantidade certa, no peso ideal, o pessoal da originação conseguiu trazer o animal, a gente abateu, o pessoal da nutrição engordou, né, no peso projetado de sair. Só que é o seguinte, a gente capotou aqui no custo de produção. Era para um animal comer, por exemplo, 10 quilos de matéria seca, comeu 11. O custo de produção ficou, sei lá, 10% mais alto. Lucro zero esse mês. Aí já senta todo mundo e a gente vai fazendo, a gente fala follow-up, né? A gente faz acompanhamento semanal. Então toda semana tem 100 gerentes e vai fazendo acompanhamento semanal. Quando tem algum desvio, igual nesse caso de cursos, já senta, já chama a equipe técnica, já vai saber o que aconteceu, por que o animal comeu mais do que deveria comer e não performou, entendeu? E aí, para garantir no final do ano que o dono do negócio tem aquele rendimento que ele projetou do negócio dele. Então esse cara eu recomendaria, sei lá, continuar do jeito que ele está ou desfazer desse ativo que ele tem lá, né? Porque esse gado representa em dinheiro. E, sei lá, comprar contrato de boi na bolsa, não sei se ele também vai conseguir fazer isso, e ir rolando contrato para poder vender lá na frente, ou aplicar na renda fixa, mas confinamento eu não recomendaria para ele. O confinamento, ele requer um nível de gestão bem mais refinado, né? Não é para qualquer produtor, justamente por essa questão de ser mais intensivo em capital. E qualquer derrapada, veja bem, confinamentos que a gente tem uma gestão intensiva, né? A gente faz controle, o controle é bem estreito, né? Bem acurado. A gente às vezes não performa em alguns lotes, né? De toda forma a gente faz acompanhamento, sabe onde deu certo e a gente já cerca para não acontecer novamente. O que eu esqueci de falar aquela hora é o seguinte: todas essas métricas operacionais que desdobram em financeiras, né, que é o que vai dar o rendimento que o acionista projetou, também estão linkadas ao programa de participação em lucros e resultados da empresa. Então o cara tem, sei lá, ele tem um salário dele de CLT, mas ele tem uma parte que é bonificação que está amarrada em cima das metas. E aí se o cara bater, sei lá, 100% das metas, ele tem lá, sei lá, mais 2 salários, seria, sei lá, o 14º e 15º. O cara bateu 120% das metas, ele tem mais 4 salários, entendeu? Então isso faz com que as pessoas persigam o resultado e é um ganha-ganha. A empresa teria um resultado melhor financeiro e as pessoas também teriam um salário, né, uma recompensa por ter se esforçado e ter batido a meta da empresa. E a gente também vai calibrando as metas, porque às vezes a gente começa o ano com uma meta muito apertada, a gente vê que não vai conseguir, a gente revisita o orçamento, ou a gente também vê que a meta está muito folgada, a gente vai lá e muda as premissas, enfim, a gente vai fazendo o ajuste também do orçamento no final do ano. Mas a gente sempre persegue, sei lá, uma rentabilidade de 20%, por exemplo, né? Do faturamento do ano, a gente tem uma margem, sei lá, de 20%, entendeu? Isso é
Isso é prática comum em toda e qualquer empresa. Se for acionista de qualquer empresa de capital aberto, eles funcionam dessa forma. São ferramentas de gestão, né? Mas que, enfim, é um modelo para um tipo de propriedade, vamos dizer, uma pegada mais empresarial, não para esse nível desse modelo que o Rubens está falando. De toda sorte, a gente sabe que, por mais que seja de um outro modelo de negócio, a gente também consegue aplicar no pequeno produtor. O pequeno produtor que tem o bezerro lá. Isso aconteceu comigo, né? Eu comprei eu te falei, tem o meu colega Ricardo. Aí eu falei assim, vamos comprar uns bezerros, vamos criar uns bezerros. Ele já tinha uma parte, eu também queria. Eu falei assim, Ricardo, eu acho que eu vou travar esses bezerros. Aí lá, não mexer com isso não, isso tem dor de cabeça. E isso na época, não sei se você sabe, há 2 anos atrás, né, na época da pandemia, o boi chegou a bater 340. E eu comprei bezerro para recriar, na época tava bombando, né, há 2 anos atrás, o preço de boi lá na lua. E aí eu falei assim, vou trabalhar esse bezerro. Eu vendi contrato a 320. E aí quando foi no fatídico setembro de 2020 ou 2021, enfim, foi setembro de 2021, a China descobriu um caso de vaca louca lá em Belo Horizonte. A China simplesmente embargou as exportações e o preço do boi desabou. Só que como eu tinha proteção de preço, eu não perdi, foi o que me salvou, entendeu? E também capotei na operação. Eu tinha projetado que os animais iam ganhar 7 arrobas, que eu ia dar o sal mineral, do jeito que o nutricionista falou que tinha saco e engordar tanto por dia. Não aconteceu, eu colocava sal pro gado, o cara que eu aluguei a terra, ele ia lá botar os animais dele lá no meio, ou às vezes pegava o sal, enfim. É a parte da prática, entendeu? Enfim. Mas de toda forma, pelo menos o preço, que foi o principal, eu me precavi. Falei com ele, se eu fosse eu travaria, não travou. Aí tomou prejuízo, ou seja, se ele tinha um patrimônio, sei lá, de 100 mil reais, aí passou um ano, ele ficou, sei lá, com 90 mil, teve 10 mil prejuízo. Então, tem um mantra que eu sigo, que é do Warren Buffett, né, que eu falo. A primeira regra de investimento é não perca dinheiro, e a segunda é não esquecer a primeira. Então, isso aí eu sempre sigo. Então, qualquer coisa que eu me proponho fazer, eu não quero perder dinheiro. O agro é a indústria do Brasil dar certo, por uma questão natural, das nossas riquezas naturais, historicamente. Produtor, a gente tem que fazer um filtro, porque produtor geralmente é muito reclamão, tá? Ele é produtor. Então tá, mas assim, aí vamos pensar. Se o agro tá essa tragédia que ele tá falando, que mais no Brasil vai dar certo? Porque nada no Brasil dá certo. Você concorda? A indústria automobilística vive na UTI desde sempre. E agora o governo foi lá, né, sabe? Vai dando só, como que é o remédio, como é que fala? Anestésico. Anestésico, só esqueci a... Dipirona, só para passar a dor. Só paliativo. Só paliativo. Não dá um antibiótico. Não tem outra indústria do Brasil. Qual que é a outra indústria do Brasil que é forte? Fala aí uma indústria que é forte. Só tem um agro, entendeu? E o agro tem essa vantagem que a gente, comparativamente 46% dos empregos, né? Acho que é isso. 34% dos empregos, 30% do PIB, 90% da balança comercial, enfim. Se a gente não tivesse o agro, o dólar era 10, cara. Porque o dólar que entra aqui, ou é via taxa de juros, que a gente também é esperto fazer isso, justamente por excesso de Estado, que a gente tem um Estado inchado, que o brasileiro, além de carregar nas costas, ele tem que fazer dívida para poder se financiar e está sempre também na UTI. Não sei até quando vai sair. Teve uma ideia, teve um fôlego agora, de onde que veio? Do agro. O PIB, veio a expectativa, o último reporte do PIB trimestral veio altíssimo, e quem foi o carro-chefe foi o agro. Então, assim, se o produtor tá triste com o agro, então, assim, ele vai arrumar as malas e ir embora do Brasil, entendeu? Eu penso diferente. Eu acho que assim, o agro só tende a crescer porque, comparativamente falando, as outras nações, a gente está entre os maiores países do mundo, e nenhum outro país consegue, não tem talvez as condições climáticas que o Brasil tem, terra disponível. A gente tem 66% da nossa área preservada, entre floresta nativa e propriedades privadas também. A gente usa, com esse recorde que a gente teve esse ano de 313 milhões de toneladas, só 8% do território nacional, são 66 milhões de hectares. É muito pouco, a gente pode crescer muito, muito ainda. E daqui para 2050, a expectativa é que a demanda por alimentos cresça 40%. Eu já morei nos Estados Unidos, eu trabalhei numa fazenda nos Estados Unidos quando eu fiz esse intercâmbio, no Corn Belt.
Lá não tem mão de obra, cara. Era eu e meu host lá, né, que é o cara que me recebia, para tocar 800 hectares. 500 de milho e 300 de soja. E tudo, mas como lá capital é barato, nos países desenvolvidos capital é barato, né? Uma colhedora é barato, um caminhão é barato, um silo é barato, que é tudo caro porque também tem que pagar imposto para o governo, enfim. Mas não tinha mão de obra. Por quê? Porque lá a mão de obra é extremamente produtiva, um país que a produtividade é grande. O filho do cara foi estudar no Vale do Silício e está lá trabalhando na Apple, que vende celular caríssimo pra gente, que é uma economia onde a produtividade é maior porque eles produzem produtos de valor agregado. A gente não tem isso, só que essa turma não está produzindo, alguém tem que produzir. Quem entra no jogo? É o Brasil, entendeu? E o problema é que o Brasil está entrando nessa pegada, só que, tipo assim, não é porque nós somos produtivos e tem a boa parte da população trabalhando em indústrias onde tem valor agregado. A gente tem muita informalidade, 40% da população, 38 milhões de trabalhadores ativos, né? A população econômica ativa são 100 milhões, 38% é na informalidade. Ou o salário é muito formal, o salário é muito baixo. E assim, esse é um dos, vamos dizer, dos atrativos do agro no Brasil, porque a terra é barata, e aí você pega um cara que às vezes está na informalidade, ou que não tem muita, sei lá, desenvoltura para trabalhar numa atividade de uma complexidade maior, o cara vai lá para Mato Grosso. Esses dias eu estava vendo uma reportagem no Jornal Nacional falando do Mato Grosso. O operador de colhedora ganha R$8 mil. Em São Paulo, você já mora em São Paulo, é muito difícil também um cara ganhar, um trabalhador médio ganhar um salário desse. E lá outra coisa, ele ganha 8 mil, mora na propriedade, não paga aluguel, tem um refeitório da fazenda, a família mora lá, tem academia, enfim, o cara vai ter uma vida de zona rural. Mas o poder econômico dele é incomparável. E quem está permitindo isso? O agro, entendeu? Sim. Quem que está exportando soja para poder entrar dólar no Brasil? Quem gerando esses empregos? Então, assim, eu acho que naturalmente o agro vai crescer. E aí, obviamente, o estado sempre é ruim. Você pensa em infraestrutura, é ruim, você pega para essa região aqui, né? Lá agora na sua fazenda, né, Felipe? Agora que estão asfaltando, o governo todo ano bate recorde de arrecadação e nunca tem dinheiro para investir. Às vezes o produtor quer até investir na região, mas às vezes não consegue sair com a soja de lá. O estado não investe, não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Juros de 13,75, a gente estava falando aqui mais cedo. Como que o cara capta dinheiro para produzir soja, gerar emprego, exportar, fazer dólar entrar com juros desse? O risco fica muito alto, então o cara às vezes declina, ele não quer investir, né? Lei trabalhista, a gente comenta sobre isso no grupo, né? O cara recebe Bolsa Família e ao mesmo tempo está trabalhando lá, recebendo dinheiro, mas aí se o cara não quer vamos dizer, trabalhar com afinco, porque ele sabe que se o cara mandar ele embora, ele tem o Bolsa Família, enfim. As leis trabalhistas também são proibitivas. Você contrata um trabalhador hoje no Brasil, o Paulo Guedes falou isso, para cada um que você contrata, você demite um, porque o custo do cara é o dobro, né? Você pega, o cara te custa, sei lá, R$1.000, aí você tem que pagar o INSS patronal dele, que dá mais Sistema S, dá 25%. Ele vai receber 11 salários, o 12º mais um terço, que seria as férias, vai receber 13º e um 14º, que é o FGTS, que é 8%, vezes 12 meses, que daria o 14º. Então o cara recebe 14,3 salários, só trabalha 11, vezes 1,2, que é esse Sistema S. Ele vai te custar no mínimo 60%. Se você contrata por 1.000, né, ele vai te custar 1.600, só que ele também não recebe o 1.000, porque tem um imposto do governo, ou seja, tudo fica em torno do governo. E tipo assim, vamos lá, o que o governo está me dando em troca? As estradas estão boas? O sistema de saúde está bom? As escolas estão boas? Então assim, que é o que a gente estava falando, excesso de governo. Não que eu sou contra a assistência social, a seguridade social, ser uma social-democracia, mas eles usam o argumento de que o Brasil, né, o Estado tem que intervir para poder proteger os vulneráveis, mas é isso que não acontece. Você vê o apartamento do Gedel lá cheio de dinheiro, às vezes você vê, entendeu? Então esse que eu acho que é o problema do Brasil. O Estado, às vezes, inibe a gente expressar todo o potencial. E assim, a trancos e barrancos, a gente está aí em primeiro colocado como principal produtor, exportador dos principais produtos agrícolas do mundo. E tudo, pode dizer, na unha, né, cara? Igual você pega Rubens lá, você vai lá, estrada ruim, no meio do nada lá, o cara tá lá produzindo tilápia. Ele está produzindo proteína para abastecer o supermercado. Ah, mas aí ele tem interesse dele, ele é capitalista, ele quer ganhar dinheiro. É o mínimo, né? É o mínimo você se propor a produzir alguma coisa.
entendeu? Por tabela ele está produzindo e está gerando emprego e receita para o governo, né? Antigamente, tem até um post do perfil que eu sigo, Notícias do Front, a pecuária ela era rentável, segura e qualquer outra característica, e tinha liquidez. Então o boi, você botava o boi no pasto de maneira bem extrativista, né? Por isso que a gente tem tanta pastagem degradada. Você daqui a um ano vendia esse animal por um preço interessante, você tinha rentabilidade, você abria a boca, vendia, tinha liquidez, e o boi estava lá, era um investimento seguro. Hoje, o cara invade a propriedade, estava invadindo muito, tinha muito roubo de gado na época que o preço de gado estava alto. O cara hoje, por exemplo, nesse cenário de preços baixos, não tem liquidez, ele abre a boca para vender e ninguém quer comprar. Por quê? Porque a oferta está grande e aí os sinais de que a pecuária precisa modernizar está chegando. Você pega a turma da agricultura, eu tô pegada. Então, esses 35 milhões de pastagem aqui, se a turma da pecuária não adotar tecnologia, igual o Dr. Plínio sempre fala, né? Como que ele começou, tem inseminação artificial, tá tendo resultado de nível mundial. Sim. É o melhor do melhor. Ele tira aqui no Sertão Produtivo bezerro de 6 meses, 250 quilos. E se ele quiser replicar isso e continuar fazendo, ele vai fazer, entendeu? Mas você vê que começa a prosperar. Esses caras, eles vão cair naquela frase lá, ou vai herdar ou vai vender essa propriedade para alguém, o negócio, né? Não vai quebrar, entendeu? Então a pecuária está numa encruzilhada de decidir se ela quer acompanhar a agricultura ou não, entendeu? De cada 10 fazendas, que eu estava vendo no YouTube, de cada 10 fazendas que produzem carne, que se propõe a produzir carne no Brasil, uma tem balança. Você não vai produzir carne? Tá, como é que você mede se está produzindo carne? 2/3 do que é produzido. E, assim, do que é produzido. A gente não está nem falando se é bem manejado ou não o espaço. Que o Felipe Moura é especialista nessa área, ele teve aqui e explanou. 2/3 do que se é produzido aí de forma, vamos dizer, arcaica, 2/3 não vira nem carne e nem leite. Ou seja, não precisa nem entrar aqui nos 35 milhões de hectares degradados. Assim. Se você pegar o que está hoje, as propriedades, só alavancar, e a gestão vai te ajudar nisso. Só alavancar com produtividade, aumentando produtividade, cara, você alimenta uma China, entendeu? Porque a vocação para o agronegócio do Brasil é gigante. Falta o quê? Falta incentivo. E assim, isso eventualmente vai acontecer, porque, como eu te falei, se a demanda de alimento vai acontecer, vai ter que sair de algum lugar. Se vier para o Brasil, aí vai sair o pequeno produtor, aí vamos assumir que ele é arcaico. E que às vezes ele já está mais velho, vai deixar isso para o neto, para futuras gerações, mas o pessoal não quer mexer com isso. Vai vender para uma empresa grande, igual, por exemplo, lá na região de Araxá, em Minas, aquela Bem Brasil, cara, saiu comprando tudo que é terra porque está plantando só batata, porque a demanda de batata hoje, você vai no supermercado, né, você compra aquela batata já pronta, joga na airfry. Então assim, você vai no restaurante, é batata, você vai em casa, você usa batata, porque a demanda é muito grande. Se o pequeno produtor, ele não consegue, do nível de tecnologia dele, ou mesmo de maneira arcaica lá, artesanal, não conseguir produzir, alguém vai chegar e vai produzir. Isso aconteceu recentemente na China. A China, a gente teve o problema recentemente da peste suína, que dizimou o rebanho de suínos dele. E a carne mais consumida no mundo é de suíno justamente por causa da China, é a principal fonte de proteína deles. E eles criavam porcos lá de que forma? No fundo do quintal, com lavagem. Só que isso aí permite a proliferação da doença. O governo sabe que é um problema de saúde pública e também de abastecimento, proibiu esse tipo de criação. E agora entrou grandes empresários, grandes capitalistas, e a produção de porco hoje na China, que quando você lê, cara, é assustador. Os caras criaram prédio de 13 andares, e aí o que acontece? Esse modelo de criação é só ração. Vai incrementar a demanda mundial de milho, que já é a maior commodity produzida, em 300 milhões. Vai estar em 30% da demanda mundial de milho. Sim. Quem que vai produzir esse milho? É o Brasil, entendeu? Se a galera não consegue expandir, vai ser o Brasil. Aí você pega um capitalista, um produtor grande, um SLC da vida, aquele que a gente foi lá em José Eduardo Magalhães, o cara compra uma fazenda de 20 mil hectares e coloca irrigação em tudo. Mas ele tem N pessoas como eu que faz esse monte de conta para ele, faz um planejamento para 10 anos para frente, e o cara sapeca lá bilhões para poder investir, igual um grupo que eu trabalhei aqui no norte de Minas. Os caras inventaram um projeto de produção de carne de qualidade, desde a produção do bezerro até o abate. É tudo, eles integraram verticalmente. Tudo a mesma empresa, entendeu? E aí a
a demanda de capital é infinita, cara. Você tem que ter investimento em planta de abate, investimento em curral para poder criar esgato, em produção de silagem. Você tem um outro negócio que é só produzir silagem, uma fazenda com, se não me engano, eles dobraram o número de pivôs para 20 pivôs, para produzir silagem para atender esse sistema, entendeu? E é o estado da arte em termos de resultados zootécnicos. Você pegar o peso de desmame de animal, o pessoal abate gado, abate bezerro, pode dizer bezerro, 16, 17 meses com 24 arroba. Chega a bater 24 arroba. Então, assim, os índices zootécnicos é gigante. Mas por quê? Porque você tem gestão boa. E tem... Essa comeu, né? Você tem gestão e tem... Na verdade, a gestão deriva da intenção. Se não fosse o agro, cara, a gente já tinha virado a Argentina, cara. Como é que ia entrar dólar aqui? Entendeu? Exatamente. Como é que o governo ia ter receita se o PIB... Olha pra você, a gente está com problema de fiscal. Ah, não, a soja para São Pedro mandou chuva, a soja produziu demais, o PIB cresceu. Opa, se o PIB cresceu, a arrecadação aumenta, já diminui o risco fiscal. O governo já vai ter mais dinheiro agora, já começa a equilibrar as contas. Ou seja, se não tivesse o agro, que eu estou te falando que é a única indústria aqui no Brasil que dá certo, a gente, cara, nem sei o que a gente seria. Tá de Argentina para baixo, entendeu? E assim, principalmente por conta dos empresários, né? O Rubens é de berço aqui, ele sabe como é que é a atuada, né? Os caras, o Felipe... Os caras vão lá, obviamente, é o mínimo que ele tem que se propor fazer, você ganhar dinheiro, né? Mas o cara enfrenta sol, chuva, se arrisca, principalmente o risco é muito grande no agronegócio, né? Climático, de mercado, e faz o trem acontecer. Não tem um governo na frente. A única coisa que o governo ajudou no agro até hoje, que foi a expansão da fronteira agrícola pro oeste, né? Mato Grosso, essas regiões, foi a Embrapa que desenvolveu tecnologia, que adaptou as culturas para poder, né, aplicar isso. Mas plano safra, beleza. Já não atende a demanda de capital que tem no agro. Dos produtores hoje, né, no Brasil, ainda trabalham de maneira arcaica, não investe em tecnologia, como a gente falou. Eu acho que o principal ponto que, de certa forma, atenderia todas essas restrições que você falou, de adaptar as novas exigências de condições climáticas, né, efeito estufa e tudo mais, seria investir em aumento de produtividade. Tá. Então, se você utiliza um plantio direto, um exemplo, que você não precisa ter que preparar o solo, você gasta menos diesel, você aumenta a produtividade naquela área de carne, você tem um mês, aumenta a lotação, igual o Luiz falou, de animal, principalmente a pecuária. Na mesma área, sem precisar desmatar, você consegue produzir mais quilos de carne, alimentar mais pessoas. Então, assim, eu acho que o principal pegada hoje para poder, de certa forma, não só melhorar o desempenho financeiro também, que a produtividade esbarra também os melhores resultados financeiros, mas para essas adequações ambientais, seria o investimento em aumento de produtividade, tecnologia e, aí, como eu disse, em decorrência, gestão, porque se você aumenta a produtividade, igual, por exemplo, eu preciso adotar tecnologia. Eu vou fazer inseminação artificial, não vou fazer mais monta natural. Eu vou aumentar o número de partos ou quilos de bezerro desmamado por ano em uma fazenda. Você vai ter que adotar uma tecnologia, isso vai gerar um custo, a necessidade de capital é maior. Então você está exposto a um risco maior de perder dinheiro. Então, sai automático que é a adoção de tecnologia, né? Isso é um caminho sem volta, porque a gente precisa perseguir produtividade. Uma outra coisa que eu acho que eu vejo os produtores comentando, e eu já nas empresas também que eu já trabalhei, e o Rubens é especialista nessa área, é investir em gestão de pessoas, né, Rubens? Que hoje é um problema que assim, a gente está caminhando mais ou menos para o que é nos Estados Unidos. A gente não tem mão de obra, principalmente mão de obra também qualificada com o nível de algumas propriedades, né, Rubens? Você vai trabalhar, por exemplo, com inseminação artificial, você precisa de um cara que saiba, você não pode ser mais um peão, você tem que ser um cara que saiba fazer aquele procedimento. Se for numa cultura igual o Rubens, né, algodão, o cara tem que saber manejar uma colhedora. E terceiro, né, como você vai, vamos dizer, você vai se profissionalizar mais na sua atividade, eu falaria gestão, né? O podcast Mesa Verde, a gente tem um intuito de fazer as pessoas que não têm um contato com o campo entender um pouco do que a gente faz lá dentro. É essa conexão de pessoas, né, Rubens? E é a sinergia. Esse tipo de informação que a gente traz é para as pessoas entenderem que o agro realmente está na essência do que o Brasil é e deve ser daqui para frente.
Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio. Em nome da Madeireira Guanambi, Nelore e RJ, o nosso muito obrigado a você, telespectador ouvinte, que nos acompanhou lá na primeira temporada e agora caminhando aqui de mãos dadas, né, nessa sinergia, ligados, conectados, atentos, nesta segunda temporada, onde tem agro, tem negócio. Nunca se esqueça, todos os homens, ou a maioria, a boa parte deles, escreveram suas histórias, mas só um voltou para contar. Até a próxima, meu muito obrigado, Danilo Bianfeld. Até a próxima, fui. Você acabou de ouvir